O título do meu vídeo comentando o resultado do Datafolha foi "Pode chorar, Bolsonaro". E Bolsonaro chorou. E como os bolsonaristas choraram ontem. Eles espernearam, chilicaram, deram um escândalo nas redes sociais que nós nunca tínhamos visto antes. Mas eles estão fazendo isso porque eles sentiram que Bolsonaro perdeu. Eles sentiram que a vaca foi pro brejo e que Bolsonaro vai pra cadeia. E a melancolia já começa a dominar o sentimento dos bolsonaristas. Se bem que o Bolsonaro ontem estava um pouquinho melancólico e nós vamos comentar sobre isso. E você viu esse chilique dos bolsonaristas? Coloque nos comentários, também deixe a sua risada para os bolsonaristas, clique no botão de gostei e envie um superchat pro vídeo, basta clicar nesse botão de valeu aí embaixo. E eu acredito que você tenha visto o Datafolha de ontem. Bolsonaro tem 27%, Lula tem 48%. Uma diferença de 21 pontos. Nunca havia aparecido uma diferença tão grande assim em todos os Datafolhas. Com a margem de erro, Lula vence no primeiro turno. Isso contando os votos brancos e nulos. E contando somente os votos válidos, Lula tem 54%. Todos os resultados do Datafolha estão aqui no link, você pode ver meu vídeo comentando isso com mais detalhes. E isso foi suficiente para fazer com que os bolsonaristas acabassem entrando no modo histérico, questionando os resultados, naquele modo negacionista que nós já sabemos, inclusive falando sobre o Datapovo. Ah não, eu queria que o Lula fosse às ruas para sentir esse apoio que ele fala que tem. Só que isso é uma bobagem, porque quando o Bolsonaro vai às ruas, sai para sentir o Datapovo, ele sofre apupos que são apupos muito desagradáveis. Ou nós vamos nos esquecer do jogo do Santos e do Curitiba, que ele foi vaiado e xingado, o link tá aqui no card. Ou do carnaval, que o Flávio Bolsonaro foi lá na Sapucaí, reviu uma faixa lá de Lula e depois foi vaiado também, assim como o pai Jair Bolsonaro. O link também tá aqui no card. Então essa história de Datapovo não é muito bem vista, não deve ser muito bem aceita por Bolsonaro não, porque toda vez que ele vai pra rua, ora como Bolsonaro sofre. Mas isso tudo é a melancolia que dominou os bolsonaristas e também Bolsonaro. E vai me dominar se você não se inscrever no canal. Então clique no botão de se inscrever. Porque ontem, pessoal, foi um dia interessante, porque o Bolsonaro ele deu uma certa recuada junto ao STF. Porque aquela fala dele sobre o Daniel Silveira, que ele nem conhecia o Daniel Silveira, foi estranho. Eu já fiz um vídeo também, se você quiser mais detalhes, eu vou deixar o link aqui no card. Só que, pessoal, tem o seguinte, o Bolsonaro ele poderia ter peitado o STF em outras situações que ocorreram ao longo dessa semana. Como o caso lá de Sergipe, aquele caso macabro envolvendo a polícia rodoviária, e também o episódio da Vila Cruzeiro. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado na hora de falar sobre esses episódios, porque são muito delicados e isso pode acabar prejudicando o alcance do canal. Mas o Bolsonaro defende esse tipo de abordagem da polícia, e ele poderia muito bem ter peitado o STF e ter falado a favor dos policiais. Só que em uma dessas operações, um dos policiais envolvidos falou que era o STF que dava, como posso dizer, suporte, que estimulava esse tipo de ação policial. E aí o STF falou assim, não, peraí, que história é essa? Vem cá que nós queremos explicações. E o Bolsonaro, pessoal, ele viu que a situação não era uma situação para peitar o STF, por isso que ele já deu uma recuada, porque ele sabe muito bem que se ele continuar tensionando a corda da forma como ele está, a reação jurídica contra ele vai ser muito pesada. E ele sabe que a situação já foi pro brejo. Já foi pro brejo. Claro que ele vai ter que continuar fomentando o discurso, a narrativa, a estratégia que ele é um perseguido político. Nós sabemos disso. Porque na hora que os julgamentos contra ele avançarem, ele vai falar, eu sou perseguido político. O judiciário está querendo me perseguir. Mas ele não pode tomar ações que tensionem demais a situação. Por quê? Já havia um recado para o Bolsonaro, e aí que é muito interessante. O Ricardo Noblat trouxe essa informação lá no Metrópolis. Alguns aliados do Bolsonaro, frequentando o gabinete presidencial, já haviam avisado que ele poderia ser derrotado no primeiro turno. Então esse resultado do Datafolha já estava mais ou menos sendo esperado pelos aliados do Bolsonaro. E o Datafolha já havia sido divulgado com antecedência que ele sairia na quinta-feira. E o Bolsonaro, então, ele deve ter, deixa eu ficar quietinho porque esse resultado não vai ser nada legal. E para piorar a situação, tem um julgamento contra o Bolsonaro avançando no Tribunal Internacional dos Povos. Não sei se você ficou sabendo disso, mas ele está sendo julgado. Não é um tribunal penal internacional, ele não vai ser preso por conta disso. Mas há um simbolismo nessa possível condenação do Bolsonaro que é muito forte. Então se ele for condenado já numa instância internacional,
a pressão aqui dentro do país fica ainda maior. Então ele já sente que ele não tem muito o que ele possa fazer. O que o Bolsonaro quer e espera é que a distância dele para o Lula seja a menor possível para ele falar que houve manipulação. Mas se essa distância crescer demais, não há o que ele possa fazer. E não há o que você possa fazer se você não se inscrever no canal. Então se inscreva no canal. E foi muito interessante porque esse resultado do Lula evidenciou uma situação no nosso país que é interessante, porque o Bolsonaro ele já está no 4º ano de governo e ele não fez absolutamente nada para a população. Nada. Qual foi a grande obra, a grande política pública do Bolsonaro? Nenhuma. E enquanto isso, a imprensa ficava falando que o Lula não poderia falar sobre assuntos polêmicos, não poderia fazer um discurso mais radical à esquerda, porque isso iria colocar votos no Bolsonaro. E não foi isso que aconteceu. O Lula, na pesquisa do instituto mais renomado do país, está vencendo o primeiro turno. E ele falou sobre as mulheres, aquele assunto, né, das mulheres que tem as pessoas dentro de si e podem tirar as pessoinhas. Vocês sabem do que eu estou falando, tem que tomar cuidado aqui na plataforma para que isso não acabe prejudicando o alcance do vídeo. Mas o Lula falou isso, o Lula adotou um discurso mais radical, falou que ia revogar a reforma trabalhista, e o que aconteceu? As intenções dele aumentaram. E por que o Lula pode fazer isso? Primeiro porque a população quer isso. Porque todas essas reformas liberais que foram colocadas nos últimos anos não surtiram efeito para a população. E segundo, que o Bolsonaro, ele sempre terceiriza a culpa. Ah não, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do fica em casa. Ora, se ele não faz nada, por que a gente vai colocá-lo de novo como presidente da república? Não tem sentido de realocá-lo. E o Lula, pessoal, deu um cala-boca na imprensa que quer ficar pautando o que político pode ou não pode falar, porque ele pode falar isso, já que a chapa do Lula é de fato uma chapa ampla. A chapa do Lula dialoga com todas as esferas da população, com todos os espectros populacionais, indo do mais pobre, junto com o Lula fazendo um discurso mais radical à esquerda, até os mais elitizados, com o Alckmin podendo fazer um discurso mais de centro à direita. E é isso que está acontecendo. Então a chapa do Lula é uma chapa ampla, e essa amplitude de poder trafegar por todos os espectros, de poder falar aquilo que ela bem deseja falar, favorece esse tipo de entendimento da população, favorece esse tipo de discurso e também favorece o chilique bolsonarista. Porque ontem foi muito divertido. Os bolsonaristas haviam colocado, não, mas o Bolsonaro ultrapassou o Lula, né? Nós falamos que o Bolsonaro iria ultrapassar o Lula nas pesquisas até o final de junho. E aí colocaram uns posts de uma pesquisa da CNN Big Data mostrando que o Bolsonaro ultrapassou o Lula na pesquisa espontânea. O que é pesquisa espontânea? É quando você chega pra pessoa e pergunta, e aí, você vai votar em quem? A pesquisa estimulada é quando você mostra uma lista dos candidatos. E o Datafolha foi tão banho de água fria nessas pessoas que não devem tomar banho. O Gilcinho Sanfoneiro, talvez ele não tome banho. Foi um que publicou essa postagem aí. O Datafolha mostrou que mesmo na pesquisa espontânea, o Lula sai de 30 para 38 e o Bolsonaro cai de 23 para 22, ou seja, que banho de água fria, e por isso o chilique homérico dos bolsonaristas, porque eles sentiram que a vaca foi pro brejo, que mesmo o Lula falando tudo o que falou, mesmo a imprensa dizendo que o Lula daria votos para o Bolsonaro, adotando esse discurso mais à esquerda, Lula cresceu e vence hoje no primeiro turno. Pode chilicar, bolsonarista, porque talvez... Meu cabelo é bonito, né? Tô reproduzindo por brotamento aqui. Porque talvez você tenha que visitar o seu mito na cadeia. E quando você chegar lá, pode ser que ele esteja lutando jiu-jitsu no banheiro da penitenciária.